Mais uma vez, sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego mais vezes já pedi, ele me achou. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos os irmãos se sentar durante um instante. Também nós vamos pedir para o nosso irmão Caleb, amém, passar aqui na frente. Nós vamos estar cantando os parabéns para o irmão Caleb. Trouxe tuas moedas, Caleb? Então tá. Então vamos. O diácono traz a salvinha lá, por gentileza. Caleb tá bonito, né? Eu fico pensando no casamento dele, como é que vai ser, né? Se no aniversário ele tá assim. Amém. Quantos anos o Caleb tá fazendo? 29? Então tá, 29 anos. 29 moedinhas. Cada moeda um ano que ele vai estar agradecendo a Deus, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Uma salva de palmas para Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Dó maior. Meu irmão, nós te felicitamos com a paz que Jesus nos deixou. Esta paz que o mundo não dá, mas Jesus viciou vos da dor. Deixa o teu coração deste gozo que Cristo dá. Ao findar a jornada aqui, lá no céu tu irás descansar. Ao findar a jornada aqui, lá no céu tu irás descansar. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, e te dê sua graça e sua proteção. Parabéns
pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração que o irmão Caleb pediu que fizesse uma oração por ele nessa ocasião. Vamos estar orando aqui pelo servo de Deus, então, para que Deus lhe abençoe na sua vida cotidiana, na sua vida espiritual, no seu ministério que Deus tem lhe dado. Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos no Teu nome santo e agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse ano que o Senhor tem dado ao Teu servo, com saúde e vida com abundância. Tem trazido ele de tão longe, Senhor, ali da África, aqui para o Brasil por um propósito, e ele está aqui, sendo uma bênção para nós, e eu sei, meu Deus, que o Senhor também tem bênçãos para repartir com o Teu Filho, e que seja esse ano para ele anos de bênção, anos de vitória, seus sonhos, suas conquistas, meu Deus, seus objetivos sejam todos alcançados. No nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, Senhor, para que a Tua bênção seja nosso irmão Caleb, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, pode ficar de em pé, para a gente já lermos a palavra. Amém. Nessa noite está conosco a irmã Zenir. Lá, a irmã Zenir veio junto com a irmã Sônia, né? Irmã Zenir, seja bem-vinda no nome de Jesus. Amém. A senhora é sempre bem-vinda no nosso meio. Também está a Eliane ali, que nem sei se pode ser que é visitante, né? Já está quase se batizando. Que já é da casa, né? Amém. Também está a irmã, esqueci o nome da irmã aqui, a irmã Terezinha também conosco outra vez. Que a irmã Terezinha também possa ser abençoada nessa noite. Irmãos, antes nós lemos a escritura, deixa eu fazer a coisa certa aqui, né? Os irmãos podem ficar de em pé. Pedi para o irmão Edinaldo aqui, chegar aqui na frente, a irmã Sandra, também o Gabriel e o irmão Adão. Pode chegar ali junto com a tua família ali embaixo ali. Isso. Amém. Amém. O irmão Edinaldo, a irmã Sandra, o Gabriel, o irmão Adão. O irmão Adão, para quem não sabe, é pai do irmão Rosimar, do Alessandro, da irmã Sandra também. E os irmãos são ali de Minas Gerais, né, a cidade onde a gente está visitando. O irmão Edinaldo, a gente se conheceu na outra ocasião, quando a gente morava aqui em Araranguá. E Deus moveu algo e trouxe nossos amados irmãos de volta para Araranguá. A princípio, quando a irmã Sandra chegou lá em Serra dos Amorés, ela olhava para aquele sol espetacular da Bahia e dizia assim: eu nunca mais vou voltar para Santa Catarina. Mas a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito, né, irmãos? E o servo de Deus não tem muito livre-arbítrio, né? Deus é que domina todas as coisas. Amém? O tempo passou, Deus mudou o coração da irmã Sandra, colocou o desejo nela de ela retornar. Aí nesse tempo o coração do irmão Edinaldo ficou um pouquinho endurecido. Aí como Deus é a marreta que dá um jeitinho de quebrar, né? Deus deu um jeitinho, quebrou. Amém? Então o irmão Edinaldo e a irmã Sandra estão vindo residir aqui em Araranguá de novo, fazer parte aqui da comunhão conosco. O irmão Adão está visitando, mas ele volta com a família também. Vocês estão felizes, irmãos, com a presença dos nossos irmãos? Nós vamos cantar um corinho aqui, e eu quero que os irmãos venham saudar os nossos irmãos aqui, dizer para eles que eles são bem-vindos no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Pode ser assim? Haverá no céu uma grande festa em Mi menor? Sabe tocar? É? Não? Não sei tocar ele. Os irmãos podem vir e cumprimentar nossos irmãos, né? Enquanto nós cantamos aqui, dizer para eles que são bem-vindos em nome de Jesus. Haverá no céu uma grande festa, será uma gloriosa reunião, se reunirá de todas as raças, só os redimidos do Senhor cantarão canções de alegria, lágrima de gozo chorarão,
será uma festa de vitória. Só os redimidos do Senhor, a festa dos vencedores, eu não vou perder o canto de todos redimidos, com alegria cantarei. Haverá no céu uma grande festa, será uma gloriosa reunião, se reunirá de todas as raças, só os redimidos do Senhor, a festa dos vencedores, eu não vou perder o canto de todos redimidos, com alegria cantarei. Haverá canções de alegria, todos chorarão, será uma festa de vitória, só os redimidos do Senhor, a festa dos vencedores, eu não vou perder o canto de todos redimidos, com alegria cantarei. Cantarão as canções de alegria, lágrima de gozo chorarão, será uma festa de vitória, só os redimidos entrarão. Amém, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos novamente. Nós vamos aproveitar que nós estamos de pé então para lermos a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Ei. Teste, som. Vamos ler em Êxodo capítulo 12, começando com o verso 1. Melhor, vamos começar no versículo 12, capítulo 12 e verso 12. Diz assim, Êxodo, o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, capítulo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Senhor Jesus Cristo, amém, essa é a tua palavra que eu tenho lido essa noite. Nós, como seres mortais, podemos ler a tua palavra, mas o teu Espírito Santo é o único que traz vida, que pode vivificar ela em nossos corações. Te peço que nessa noite, Senhor, fale conosco, nos dê aqui um bom momento na tua presença para falarmos a respeito da tua palavra. Circuncida os meus lábios para falar, nossos ouvidos para ouvir, nosso coração para receber a mesma. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Você pode se sentar, irmãos? Amém. Nós estamos falando durante esses dias, esses últimos domingos, a respeito da mensagem O Sinal. Nós começamos no domingo retrasado, falamos um pouquinho no domingo passado, e vou ver se eu falo mais alguma coisa também para os irmãos hoje. Também não vou
me estender muito, que nós temos a ceia ainda para repartir com vocês. E eu quero só tomar uns 30 minutos também sobre esse assunto. Amém, nós lemos a escritura da mensagem, o sinal, né? E também nós tomamos como um subtítulo o espaço de tempo, ou tempo que nós estamos vivendo, e o tempo que nós estamos vivendo entre o julgamento e o juízo, né? Esse microfone parece estar dando um assobio, né? Amém. Então, nós estamos vendo sobre o nosso tempo que nós estamos vivendo hoje. E nós estamos vivendo exatamente nesse período, né, do tempo entre quando um julgamento é proferido e até que o juízo seja executado, né? Então, nós estamos vendo sobre esses assuntos. Então, nós falamos a primeira noite, estou lembrado se foi bem isso, nós fizemos aquele comentário a respeito desse terremoto que deu no Chile, né? Foi nessa ocasião que nós começamos a falar sobre esse assunto. E nós vimos pela mensagem, pelas escrituras, como que esses acontecimentos, essas coisas estão relacionados à profecia, como está relacionado também ao nosso tempo, né? O tempo do arrebatamento, o tempo da nossa subida, né? De como que essas coisas teriam que acontecer, né? Nós que conhecemos a palavra, que conhecemos a escritura, nós sabemos que nós estamos assim a um passo, né, para deixarmos esse mundo, que não resta muita coisa, porque o sinal que Deus tinha que dar para a sua noiva, para a sua igreja, o Senhor já tem dado, né, o sinal que Deus haveria de dar, o último sinal, amém, seria a vinda de um profeta, segundo São Lucas capítulo 17, 30, amém, sobre a manifestação do Filho do Homem. Então, quando esse profeta se manifestasse, então esse para a noiva de Cristo seria o último sinal, amém, que nós estamos aguardando. Então, como esse sinal já foi dado, então nós só estamos esperando, na verdade, a nossa saída, né? A nossa partida, né? Embora nós estamos vendo muitos sinais que estão acontecendo, e a gente sabe que todos esses sinais aí são para o mundo, né? Terremoto em vários lugares, guerra, rumores de guerras. E quando essas coisas começam a acontecer, é claro que o Filho de Deus, o eleito de Deus, ele não fica com medo, né? Não fica apavorado. Está acontecendo isso, meu Deus, que pavor, que medo. Na verdade, o Filho de Deus, ele, quando chega nesse tempo, ele tem que levantar a sua cabeça para cima e se alegrar, porque ele sabe que a sua redenção está próxima, né? Amém? Então, se tem um tempo que nós temos que estar alegre, é nesse tempo, porque nós estamos às portas, amém, de retornarmos para o lar outra vez, né? Amém? Nós falamos a semana passada, amém, a respeito da maneira que Deus faz na sua primeira vinda, da maneira que o Senhor Jesus, os acontecimentos da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, de como é um paralelo também na sua segunda vinda, né? E nós vimos ali no domingo passado que tudo que aconteceu na primeira vinda também acontece na segunda. Então, eu mostrei aqui para os irmãos que quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado, né, nós tivemos nas escrituras ali um grande tremor de terra, né? Houve um tremor de terra. E logo depois, então, na ressurreição, quando Jesus ressuscita dos mortos, há um grande terremoto. Então, nós mostramos que eram duas coisas diferentes. Aquele tremor de terra e logo depois aquele terremoto. O tremor veio na crucificação e depois veio o terremoto para a ressurreição.
né? Eram duas coisas diferentes. Então também mostramos aqui para os irmãos que Jesus Cristo, segundo as Escrituras, ele é crucificado duas vezes, não fisicamente, né? Ele é crucificado a primeira vez fisicamente e a segunda vez seria crucificado através de uma rejeição, quando o mundo religioso, o mundo denominacional rejeitasse a palavra. Então, quando isso estivesse acontecendo, amém, era o tempo que o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado outra vez, né? Então, isso também está relacionado, né, como sombra lá no Velho Testamento, como nós demos o exemplo aqui para os irmãos, amém, naquela rocha que Moisés feriu, aquela rocha, né? Deus disse para Moisés que Moisés deveria ferir a rocha e logo depois falar com a rocha. E a rocha sempre daria água da maneira que Moisés falasse com ela, né? Mas Moisés se irou, se indignou com o povo e acabou ferindo a rocha pela segunda vez. E quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, Deus chamou Moisés, mostrou para ele a terra prometida, né? E disse para ele, tu vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar na terra prometida, porque você feriu a rocha pela segunda vez. Então o que isso mostra para nós? Mostra para nós que a primeira crucificação de Jesus Cristo, como eu disse para os irmãos, trouxe bênção para o mundo, né? A primeira crucificação do Senhor, ela foi necessária. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido a primeira vez, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor Jesus Cristo realizou esta obra do Calvário, né? Se ele não tivesse feito, talvez nós estaríamos aqui, cada um adorando seu próprio ídolo. Nós, os gentios, nós nem conhecíamos a Deus. Quem conhecia a Deus era somente o povo judeu. Nós éramos um povo separado, né? Paulo diz que nós, os gentios, nós fazíamos leis para nós mesmos. Nós tínhamos nossas leis próprias. Nós não seguimos as leis de Deus, os mandamentos de Deus, né? Então, eu não sei se os irmãos estão lembrados que uma vez eu também comentei com os irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o unigênito Filho de Deus. Por que essa palavra unigênito, né? Porque, na verdade, foi o único que nasceu da maneira correta. O único que nasce da maneira que todos os filhos teriam que nascer. Amém? Nós viemos ao mundo de uma maneira errada. Através da queda de Adão e Eva, nós nascemos de uma vontade permissiva, né? Viemos por uma via errada, pela via sexual. E essa não era a vontade perfeita de Deus, né? Essa é a razão que Jó disse que o homem nascido de mulher, ele é de poucos dias sobre a terra, cheio de dores e de sabores, né? Então todo homem que nasce dessa maneira errada, ele sabe que ele nasce com destino. Nasce, vive e morre, né? Não tem nada que possa fazer. Veio ao mundo falando mentira, por natureza somos filhos da ira, nossa natureza é animalesca e diabólica, né? Nós estamos propício a nos inclinar para as coisas do mundo, porque a nossa natureza é essa. A nossa natureza deseja as coisas do mundo, as coisas da carne, né? Essa é a natureza humana, porque todos nós nascemos de uma maneira errada. A Bíblia diz que nós, os filhos de Deus, viemos ao mundo e nós participamos da carne e do sangue, né? E logo então o Senhor também vem, está escrito em Hebreus, e ele também participa da carne e do sangue, mas de uma maneira diferente. Quando o Senhor Jesus Cristo nasce, ele nasce por uma via correta. Qual a via correta? Ele vem através da palavra falada, né? Quando o anjo visita Maria,
mensageiro para Israel, que sempre é Gabriel, ele vem e dá uma notícia para ela. Diz para ela: você foi escolhida, você é bendita entre as mulheres, né? E do teu ventre vai nascer um, assim, que vai ser chamado Filho do Altíssimo. E a Maria não compreendeu muito a princípio, disse: como pode isso? Eu nunca tive contato com homem nenhum, como eu posso gerar um filho? Então o anjo explica para ela e diz: o Espírito Santo fará sombra sobre ti, né? E quando o Espírito fizer sombra sobre ti, vai ser gerado essa vida, esse Cristo no teu ventre. Então, primeiro, o que acontece? Primeiro, aquilo foi gerado na sua mente. Primeiro, uma semente espiritual foi gerada na mente de Maria. Quando a Maria ouviu aquilo que o anjo disse, ela creu. E quando ela creu, ela disse: que se faça em mim conforme a tua palavra. Então, quando ela creu e desejou que a palavra fosse cumprida na sua vida, amém? Então o Espírito Santo faz sombra sobre ela e logo ela gera a Cristo. Os irmãos sabem que Maria ali também está representando a noiva desse tempo do fim, que o Espírito Santo também está fazendo sombra sobre nós. Através dessa mensagem, o mensageiro também nos trouxe a revelação que nós, no tempo do fim, nós estaremos aqui gerando um filho, gerando a Cristo em nossas vidas. Mais uma vez, uma gestação, né? Talvez nós, como Maria, pedimos explicação: como pode eu, tão imperfeito, tão cheio de defeito, tão cheio de falha, como é possível isso, eu gerar Cristo em mim? Como Jesus pode habitar numa pessoa tão... E esse mensageiro então nos traz a revelação que é através de um novo nascimento, que nós nascemos de uma maneira errada, mas que através de um novo nascimento essas coisas seriam possíveis. Através de um novo nascimento, Cristo poderia sim ser gerado em nós. E quando nós ouvimos a palavra, como Maria ouviu, e nós cremos, e nós podemos dizer para Deus: que se faça-se em mim conforme a tua palavra, nesse momento o Espírito Santo também faz essa sombra sobre nós e começa a gerar em nós, amém? Novamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Então, irmão, você imagina que o Senhor Jesus Cristo, ele nasce da maneira correta, o único que nasceu da maneira correta. Ele poderia ter retornado para Deus só. Podia ter retornado só. E ele teria voltado só. E ele estava na presença de Deus, porque ele nasceu sem pecado. Ele nunca cometeu pecado. A Bíblia diz que na sua boca nunca houve engano. Então ele retornaria de volta à eternidade, mas ele voltaria sozinho. Mas ele tomou uma decisão de não voltar sozinho. Ele tomou a decisão de voltar e trazer todos os filhos de Deus de volta com ele. Foi essa decisão que ele tomou. O nosso irmão mais velho, Adão, nos vendeu para o pecado. Estávamos vendidos. Jesus Cristo vem como nosso parente redentor e nos compra de volta, como está escrito em Apocalipse: nos compraste de volta para Deus com teu sangue. Então, por que de volta? Comprou outra vez, porque nós já pertencíamos a Deus, Todos os filhos de Deus, todos os eleitos de Deus já pertenciam a Deus. Todos os filhos de Deus já estavam na mente infinita de Deus. Só que quando nós nascemos, já nascemos vendidos ao pecado. Então o Senhor Jesus Cristo vem como nosso parente redentor, paga o preço requerido, e o preço que se estava requerendo era a morte. Ele nos compra todos nós de volta, aos filhos de Deus, e quando ele se apresenta de unigênito, ele torna-se o primogênito entre muitos irmãos. Não é o que diz a Bíblia? De unigênito se torna-se
o primogênito de muitos irmãos. Quando ele retorna, ele traz todos os filhos de Deus de volta para Deus. Os irmãos estão lembrados que quando o profeta pregou a mensagem do arrebatamento, ele falando sobre a ressurreição dos santos do Velho Testamento. Ele disse que quando estava acontecendo a ressurreição dos santos do Velho Testamento, estava se cumprindo Salmos capítulo 24. Quando diz assim: levantai porta a vossa cabeça e deixai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte nas batalhas, o Senhor poderoso, esse é o Rei da Glória. Levantai porta a vossa cabeça e deixai entrar o Rei da Glória. Bom, o profeta diz que quando Jesus Cristo ressuscitou, e os santos do Velho Testamento, não todos, muitos, não foram todos que ressuscitaram, foram muitos. Amém? Aqueles santos que ressuscitaram nesse grande tremor de terra que nós falamos aqui. E quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita naquele grande terremoto e sai para fora, também os santos que estavam dormindo também foram ressuscitados. E quando o Senhor Jesus Cristo está a caminho da eternidade, você imagina, quando ele chega diante daquele portão da eternidade, aqueles portais eternos, aqueles portais eternos estavam fechados desde os dias de Adão. Né? Quando Adão pecou, separou-se o tempo da eternidade. Deus permanece na eternidade e o homem caiu no tempo. Ali ficou uma separação, o homem de um lado e Deus de outro. E aquelas portas eternas agora estavam fechadas. E não tem ninguém que pudesse entrar naquelas portas. E aqueles homens que partiram no Velho Testamento, como nós lemos aqui a Escritura, eles partiram sem o sangue de Jesus Cristo. E como eles partiram sem o sangue de Jesus Cristo, eles não podiam retornar para a eternidade. Eles iam para um outro lugar intermediário. Esse lugar chamava-se o paraíso. Eles iam para ali, debaixo do sangue de cordeiros, de bodes, que era um substituto, ou era uma sombra de um verdadeiro sacrifício que estava para vir. Né? Então todos eles partiram debaixo de uma sombra, mas crendo que um dia um verdadeiro cordeiro viria. Né? E que quando esse verdadeiro cordeiro viesse, eles sairiam daquelas condições. Né? E eles, sem entender muito, eles agiam sobre essas coisas sem compreender. Jó, se vocês lerem o livro de Jó, você vai ver o Jó se queixando assim: ó, quem dera se eu morresse no ventre da minha mãe, que o dia do meu nascimento nem existisse. E está falando assim como homem, né? Se queixando. Mas quando a inspiração desceu sobre ele, e ele sendo profeta, ele se levantou e disse assim: eu sei que meu Redentor vive. Aí fala para o final, e Jó não tinha uma Bíblia. Nós falamos sobre ressurreição, porque nós abrimos a Bíblia e lemos ressurreição. É fácil dizer: ó, irmãos, o apóstolo Paulo está falando da ressurreição. Amém, todos nós concordamos. Mas Jó não tinha uma Bíblia. Jó olhava para a natureza e via como a natureza agia. Como que a folha caía, como que a seiva retorna para a raiz no tempo de inverno. Como que chega na primavera, a vida volta, a folha retorna novamente. Ele pôde ver o ciclo da ressurreição na natureza. Vendo essas coisas, a inspiração desce sobre ele, ele diz: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. E ainda que os germes haja comida da minha carne, nos meus olhos eu verei o Senhor. E quando os santos do Velho Testamento ressuscitam, de fato, Jó, nos seus olhos, pode ver o Redentor dele de em pé em Jerusalém. E você vê aqueles profetas lá do passado. Abraão sepultou a esposa dele na Palestina. Alguém quis dar para ele e disse: não quero comprar. Isso aqui seja propriedade minha. Sepulta Sara ali. Quando ele parte, ele pede, antes de partir: eu quero que me sepulte aqui, junto com Sara. Aí Abraão morreu, sepultaram junto com Sara. Quando Isaac está para partir, ele disse: me sepulte
exatamente onde está meu pai, junto com Abraão. Morre Isaac, eles vão lá e sepultam junto com Abraão. Jacó, nesse tempo, no tempo da sua velhice, Jacó estava no Egito. E quando chega perto do tempo de Jacó morrer, ele chama os seus filhos e diz: vocês me prometem que se eu morrer, vocês não vão deixar os meus ossos aqui no Egito. Vocês levam lá para a Palestina, para Canaã, e sepultam junto com meus pais. Levaram Jacó e sepultaram lá. José, também sendo profeta, sabia que a ressurreição seria de Israel. Disse: irmãos, eu sei que vocês não vão ficar aqui para sempre no Egito. Quando vocês saírem do Egito, quando vocês forem para aquela terra que emana leite e mel, vocês levam os meus ossos junto com vocês e sepultem lá. Bom, por quê? Vocês sabiam, irmão? Talvez as pessoas vão ficar pensando, né? Mas eu vou falar. Amém? O Filho de Deus, ele crê, né? Amém? Pode ser meio estranho às vezes, mas... Amém? Mas o Filho de Deus crê, né? Você sabia que aquele monte lá, aquele monte chamado Caveira, ali embaixo daquele monte ali, foi exatamente ali que foi sepultado Adão. Adão estava sepultado exatamente embaixo do monte Caveira. Quando o sangue do Senhor Jesus Cristo é derramado, o primeiro que é redimido foi Adão. Adão foi o primeiro redimido. E esses profetas, eles agiam assim, porque todos eles, por revelação, eles estavam conscientes que a ressurreição seria da Palestina. Que o ponto de partida seria lá. Começando por Cristo, as primícias, e logo aqueles que haviam partido na esperança de encontrar a Cristo. O profeta disse na mensagem de sepultamento que quando houve essa ressurreição, aqueles homens começaram a se identificar com Jesus. Diz que Jó disse assim: esse é aquele redemoinho que eu vi. E o Abraão disse: esse foi Melquisedeque que me serviu pão e vinho. Cada um daqueles que teve aquela experiência, o Jacó lembrou: foi esse aí que quebrou aqui minha coxa aqui, ó. Foi esse que eu lutei a noite toda. Cada um deles foram... ali o Josué diz: esse é o príncipe que apareceu para mim lá com a espada desembainhada. Cada homem que tiver aquela experiência com ele lá, numa forma diferente, não no seu corpo físico, mas em um corpo emprestado, em uma teofania, num corpo intermediário, porque o nosso Deus é um Deus em morfe, está sempre trocando de máscara, né? Ele é um Deus mascarado, sempre troca de máscara. Então cada um pôde se identificar com aquilo que viu. E quando eles saíram para fora, a Bíblia diz que eles foram vistos por muitos em Jerusalém. E quando o Senhor então retorna com eles. E quando o Senhor retorna com eles e chega diante desses portões eternos, agora Jesus Cristo, poderoso conquistador, tinha conquistado. Agora ele chega ali como um poderoso conquistador realmente. Então os santos que estão com ele dizem: levantai a porta das cabeças, deixai entrar o Rei da Glória. Os que estão do lado de dentro dizem: quem é o Rei da Glória? E os de cá dizem: o Senhor dos Exércitos, o Deus forte nas batalhas, o poderoso conquistador, ele é o Rei da Glória. Amém? E as portas tiveram que se abrir. Amém? E o paraíso foi varrido, foi limpo. O Senhor tirou todos os santos que estavam no paraíso e colocou todos eles na presença de Deus. Amém, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E irmãos, você sabe, amém, que nós também temos uma revelação. Todos nós também temos essa revelação, os filhos de Deus. Se porventura nós partirmos antes da vinda de Cristo, nós estamos aguardando uma melhor ressurreição.
e você sabe que a tua Palestina, que tu tem que ser sepultado, você tem que ser sepultado em Cristo. Hoje você não precisa ir mais para um lugar físico para ser sepultado. Porque nossos irmãos, uns morreram na boca do leão, outros queimados no fogo, outros afogados, outros acidente de avião. Mas se você partir em Cristo, Deus o tornará a trazer com Ele na sua vinda. Então, na sua vinda, se você parte em Cristo, amém, você ressuscitará naquele dia. Amém? Nessa melhor ressurreição. Amém? Vocês estão felizes, irmãos? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só tenho 20 minutinhos aqui para falar um pouquinho aqui. Bom, irmãos, só então dar um toquezinho aqui. Domingo que vem a gente continua. O tempo que nós estamos. Por exemplo, assim, deixa eu ler aqui para os irmãos. Zacarias capítulo 14, versículo 7 diz assim: Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite. Será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Bom, tem uma promessa de Deus aqui para nós, em Zacarias capítulo 14, versículo 7, que quando chegasse o dia do Senhor, seria um dia que não seria nem tão escuro e nem tão claro. O mensageiro diz que essas nuvens que mantêm o dia nublado, que ele não está nem tão claro e também não está nem tão escuro, não são nuvens de águas, de tempestade, são nuvens de doutrina. Então nós vivemos no tempo que mais existe doutrina no mundo, não é isso? São muitas nuvens de doutrina. E porque há tantas nuvens de doutrina, Jesus Cristo, a palavra, é o sol da justiça. Em Malaquias capítulo 4 diz: Para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Todos nós sabemos que Cristo é o sol da justiça, e Cristo é a palavra. Então, porque há muita nuvem de doutrina, às vezes o sol não consegue aparecer. O sol fica escondido atrás das nuvens. Então há tantas nuvens que são colocadas que as pessoas não conseguem ver a palavra, não conseguem ver Cristo, o sol da justiça brilhando. Mas a promessa de Deus aqui, conforme Zacarias 14, 7, que no tempo da tarde haveria luz, no tempo do entardecer. Esse entardecer não é o entardecer de um dia, é o entardecer do tempo do Senhor, para o tempo do fim. Você imagina que quando se inicia-se a igreja lá no dia de Pentecoste, é como se fosse a primeira hora da manhã. E as horas vão passando no decorrer das eras, e quando chegamos aqui na última era, seriam as últimas horas do dia, o horário do entardecer. E Deus prometeu que quando viesse o entardecer, nesse tempo haveria luz. Eu disse para os irmãos outro culto aqui, por que as pessoas não puderam ver isso antes? Por que não conseguiram ver antes do tempo do entardecer? Por que essas coisas só foram reveladas agora? Embora as pessoas tiveram a Bíblia a vida toda. A Igreja Católica teve a Bíblia durante 1500 anos. Os protestantes tiveram mais 500 anos a Bíblia em suas mãos. E por que eles não puderam ver essas coisas? Por que tinha que ser no tempo do entardecer? Porque esse livro estava selado com 7 selos, e como está selado, ninguém podia olhar para ele, ninguém era digno de abrir, ninguém enxergava nada. Por ele estar selado, que ninguém podia ver o mistério de Deus. Não é isso? Estava selado. Estava na mão do dono original, que era Deus. Estava selado com 7 selos. Ninguém era digno de pegar esse livro e enxergar essas coisas. Ninguém podia ver. Embora eles liam, tinha a Bíblia em suas mãos, mas eles não podiam ver. Quando chegasse no tempo da tarde, no tempo do entardecer, esses selos seriam rompidos, que Deus prometeu, nos dias da voz do 7º anjo,
quando ele tocar a sua trombeta, o mistério de Deus é revelado. Então, quando chega o tempo do entardecer, os selos são rompidos. Quando o selo é rompido, o livro está aberto. Então, pelo livro estar aberto, hoje nós podemos ver os mistérios de Deus. Nós podemos ver semente da serpente, predestinação, batismo em nome de Jesus, deidade de Jesus Cristo. Não é isso? Por quê? Porque o livro foi aberto no tempo da tarde. No tempo da tarde haverá luz. Que luz? A luz da palavra. Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando a palavra se abre, então agora nós temos luz. Nós já podemos enxergar. No tempo da tarde, agora temos luz. E eu disse para os irmãos outro dia, sobre o acaso da história, Deus cumprindo a profecia, vocês estão lembrados que eu falei isso? E eu disse para os irmãos que quando chega ali por 1918, acaba a Primeira Guerra Mundial, exatamente às 11 horas do mês 11, 11 horas, 11 minutos, 11, né? Tudo 11, no dia 11. O mês 11, do dia 11, às 11 horas e 11 minutos. Eu disse para os irmãos, o que era isso? Era Deus dizendo para nós, vocês estão entrando no tempo da tarde, porque às 11 horas é o horário do entardecer. Vocês estão chegando na última hora, era o que Deus estava dizendo. E a partir de 33, Deus começa então a trazer a revelação da palavra, né? Até que chegou aos 63, os selos foram abertos. Depois que os selos são abertos, passa-se o tempo. Um pouco antes de o profeta partir, ele disse assim, eu estava vendo um documentário sobre os judeus retornando para a Palestina, e naquele documentário estava escrito, faltam 3 minutos para meia-noite. Eu quero que vocês pensem bem nisso. Faltam 3 minutos para meia-noite. E esses 3 minutos não é por acaso não, viu, irmãos? Eles têm um relógio científico. A ciência tem um relógio. A ciência atômica tem um relógio. Quando eles estavam no auge da Guerra Fria, que a Rússia começou a levar aqueles mísseis ali em 62 ali, e começou a armar em Cuba, e eles pensaram que ia começar a Terceira Guerra Mundial, essa ciência pegou o relógio e colocou exatamente como lá, 3 minutos para meia-noite. Faltava só 3 minutos para meia-noite. Agora pensem bem nisso. Eu quero que vocês prestem atenção. Não tome isso como uma coisa maçante. Ah, que maçante isso, o pastor de não está falando essas coisas. Captem isso. No entardecer, Deus envia a luz. Um pouquinho antes de o profeta partir, estava faltando 3 minutos para meia-noite. Aí, nós retornamos ao texto que eu li, em Êxodo. O que aconteceu em Êxodo? Deus estava para golpear a terra do Egito. Era a última praga. E aquela praga era a morte dos primogênitos. Era ponto final. Deus já tinha mandado todas as outras pragas. Nada tinha amolecido o coração de Faraó. Agora Deus estava para dar o seu último golpe final. Era tempo de um êxito, tempo de uma partida. Nós estamos vivendo o tempo de uma partida? Nós não estamos aqui para viver o terceiro êxito? Saída? Deus estava para golpear o Egito. A última praga. Então o que acontece? Pensem nisso. Na hora do entardecer, Deus mandou eles sacrificarem um cordeiro. E no tempo da tarde, eles deveriam pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das suas portas. E aquele sangue seria um sinal. Quando o anjo da morte passasse pela terra do Egito, a Bíblia diz, como eu li, vendo eu sangue, passarei de vós. Então, não importa se era judeu, se era hebreu, se era filho de hebreu, não importa se fazia parte das tribos de Israel, Deus não deu uma ordem
que fosse filho, que fizesse parte de Israel. A ordem de Deus era essa: vendo eu o sangue, passarei por vós. Porque às vezes as pessoas têm aquele pensamento assim: eu sou crente, eu sou filho de crente, eu vou na igreja, eu sirvo a Jesus. E às vezes não é isso. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o sinal. Ele olha para o sangue. Vendo eu o sangue, passarei de vós. Se não houvesse o sangue, podia ser o melhor religioso. A morte entrava e matava ele. Né? Aquela morte não respeitava nada. Quando isso estava acontecendo o mesmo acontecimento de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Que a Bíblia diz que Deus deu ordem àquele anjo que tinha a cinta para selar, que é o Espírito Santo: passe pela cidade. E aqueles que estão gemendo pelas abominações que acontecem, sela eles com sinal. E aquele anjo passa selando, colocando esse sinal, que nós sabemos que esse sinal, para nós hoje, é o Espírito Santo. Para eles foi um sangue literal. Para nós não é mais um sangue literal. Para nós é a vida que estava no sangue. E a vida que estava no sangue de Jesus é o Espírito Santo. É esse sinal que tem que retornar para nós. Né? E depois que ele passa selando, diz que vem outros. Aí diz assim: agora passa. Passa vocês e mate a todos aqueles que não tiver o sinal. Então, são duas marcas. O Espírito Santo está passando e está selando. Selando o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo está sendo formado por filhos e filhas de Deus. O Espírito Santo está passando e está assinalando com o Espírito Santo, colocando selo em nosso coração. Quando terminar essa dispensação do Espírito Santo, selando os filhos de Deus, logo atrás vem esta morte, que também já está passando, e está matando as pessoas. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente. As pessoas dentro da igreja, participando da comunhão, participando dos cultos, pagando seus dízimos, e às vezes estão mortos espiritualmente. Porque quando esses anjos da morte passam, não encontra ali o sinal, não encontra o que identifica ele. E esse anjo da morte só respeita isso. E isso é colocado no entardecer. Quando Deus envia essa mensagem do entardecer, é o tempo de nós tomarmos esta mensagem, essa palavra sangrenta, e aplicar isso em nossa vida. Isso é expor o sinal. Expor essa mensagem em nós. Esse é o sinal que Deus requer. Porque, irmãos, nós estamos a caminho da meia-noite. Porque exatamente quando completou meia-noite, foi a hora que o anjo da morte passou no Egito e matou a todos. É o tempo entre o julgamento e o juízo. Deus colocou um julgamento. Disse: eu vou ferir a terra do Egito e vou matar todos. Não foi isso? O julgamento está pronunciado. Era só uma questão de tempo. E o tempo que eles tinham, do entardecer à meia-noite. Olha, se o mensageiro falou, faltam 3 minutos à meia-noite, lá nos anos 60, nós estamos em 2015. Amém? Certamente, irmãos, eu vou dizer algo para vocês, certamente para a noiva de Jesus Cristo, nós já amanhecemos, viu? Porque quando o profeta pregou a mensagem Shalom, ele disse: já estamos no amanhecer de um novo dia. Amém? O juízo de Deus já está sendo executado. Está sendo executado. A maior apostasia que poderia existir é igrejas cheias e pessoas vazias. Essa é a maior apostasia. As igrejas estão cheias e as pessoas estão em si vazias. O sinal que é para ser aplicado, as pessoas não aplicam.
Não aplicam. Eu não sei por que não aplicam, né? Uns porque querem estar conformado com o mundo, outros porque querem estar parecido com o mundo, outros porque não querem passar por ridículo, outros porque não querem terem vergonha, outros porque não querem levar o vitupério de Cristo, né? Cada um tem as suas razões, né? Cada um tem a sua razão, né? Mas, irmão, quando esse anjo da morte passa, amém, as razões que as pessoas colocam não vai impedir ele de matar. O que impede é o sinal aplicado à tua vida. Aplicar a palavra. Não tomar as mensagens, colocar na estante e cheio de poeira. Ou dizer, eu tenho a coleção toda, eu tenho as 1.200 mensagens. Que bom. Mas se elas não estiver aplicadas na tua vida, olha, né? Estiver aplicado na tua vida, só vai ficar ali empoeirada, pegando poeira. Nós temos que tirar da história, tirar do livro e colocar em nós. Tirar do livro e colocar em nós. Aplicar o sinal na nossa vida. Porque só isto, irmão, que essa morte espiritual respeita. Nada mais ele respeita. Se ele passar na tua casa e não encontrar esse sinal, você pode ter certeza, a morte espiritual entra, e entra mesmo, e você sabe que entra. As pessoas começam a morrer espiritualmente, amém? Daqui a pouquinho, as pessoas já não têm mais desejo de ouvir a palavra, as pessoas não têm mais desejo de estar em comunhão, né? Porque as pessoas já começam a vir para o culto já, parece que obrigado, assim, meio que se arrastando. Ó, isso é um péssimo sinal, viu? Vai ter que ir no culto, né? Hoje é domingo. Né? Isso é um péssimo sinal. As pessoas perderam o gozo, a alegria da salvação, né? Que bênção, hoje é domingo, tem culto. Graças a Deus, vamos ouvir a palavra. Não vi a hora de chegar ao final de semana. As pessoas perderam isso, irmão. A morte está entrando nas pessoas. As pessoas chegaram numa expectativa assim, tem que ir no culto hoje. Pois é, tem que ir no culto domingo, né? Isso é um sinal horrível. Olha, irmão, desperta. Desperta. Essa mensagem veio para trazer despertamento. Essa mensagem veio para cumprir Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dorme. Tem muitos que estão dormindo espiritualmente. Desperta tu que dorme. Ressuscita dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Amém, Jesus? Não te conforma com o mundo. Não esteja conformado. Você está aqui, você não faz parte do mundo. Você não faz parte. Não te envolve tanto ao ponto de pensar que tu faz parte desse grupo que não faz parte. Esteja no meio deles, esteja no mundo, mas seja como aquele escravo que caminhava entre os seus irmãos de cabeça erguida. E ele era diferente. E alguém quis comprar ele e disse, por que esse homem é diferente, esse escravo? Eu quero comprar ele de ti. Não, esse rapaz não tem preço. O alimento dele é melhor? Não. Ele come junto com os outros. Ele dorme dentro de casa? Não, dorme na senzala com os outros. Ele é chefe? Não, ele é escravo como qualquer outro. Qual é o problema? Por que ele é tão diferente dos outros? Porque ele está sempre de em pé. Por que a postura dele é essa? Aí ele disse, porque eu descobri que esse rapaz, da onde ele veio lá na sua tribo, o seu pai é rei. E aqui num país estrangeiro, ele age como um príncipe. Eu descobri, você descobriu, que você não está aqui, foi vendido a esse mundo como escravo do pecado, mas daqui a pouquinho você descobre que num outro mundo que está por vir, o teu pai é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e onde tu anda, tu tem que agir como um príncipe, as irmãs têm que agir como princesas, as filhas de Deus. As pessoas olhar para ti e dizer, ela é diferente, ele é diferente. O que ele tem, o que ela tem? É que na terra dela, o pai dela é rei, por isso que ela é diferente das demais.
Aleluia. Aleluia. Deus nos ajude, irmãos. Deus te ajude. Deus me ajude a mim a tomarmos a palavra. Eu falei num culto esses dias. Creio que foi lá na casa do primo do irmão Serafim. Amém. Que às vezes o médico dá a receita para a pessoa pega a receita. Irmão, não adianta tu pegar o remédio e tu dizer assim: ó, que remédio bom, que laboratório, olha a embalagem disso aqui. Olha o que o remédio faz. Se você não abrir a caixa e não tomar o remédio, irmão, não vai te fazer efeito nenhum. Não é pegar a palavra e ler, admirar a palavra. Que mistério, que segredo, que coisa tremenda, que profundo. Se você não tomar isso na tua vida, irmão, não vai trazer cura. Amém? Vamos levantar e tirar da história. Vamos aplicar em nossa vida. Tirar da história, aplicar em nós. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos nessa noite. Vamos se colocar de pé. Vamos fazer oração. Aleluia. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada que o Senhor tem nos dado aqui neste lugar, pela Tua palavra. Amém, que tem sido manifestada, Senhor. Nós nessa noite estamos aqui desejosos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha ter misericórdia de nós. E o Senhor venha, Jesus Cristo, colocar o sinal em nossos corações. Que ao passar nessa congregação nesta noite, Senhor, o Senhor possa encontrar filhos e filhas aqui gemendo, Senhor. Todo filho de Deus nessa hora está gemendo, com gemido inexprimível. Aqueles que estão aguardando a manifestação, aqueles que estão aguardando uma grande expectativa, algo grande que está para acontecer. Eles estão gemendo em si mesmo, aguardando as primícias do Espírito. Ó Senhor, que nessa noite o Espírito Santo possa encontrar corações que realmente se compungiram, que captaram o recado de Deus, que discerniram o tempo que eles estão vivendo, que do entardecer, meu Deus, ao tempo do julgamento está tão próximo. Um dia desse, o juízo do Senhor vai golpear esse mundo. Ó meu Deus, como houve uma grande mortandade naquela praga ali no Egito, haverá uma grande mortandade nesse tempo. Se as pessoas soubessem, Senhor, o que está por vir, as pessoas viriam ao altar correndo, arrependidos dos seus pecados. As pessoas estariam aqui nesta hora ajoelhado, pedindo por misericórdia, Senhor. Mas infelizmente é uma cegueira no mundo espiritual. As pessoas ficaram cegos espiritual, as pessoas ficaram surdos espiritual. Eles não podem ver em mais nada, Senhor. Eles só podem ver esse mundo brilhando, reluzindo, esse mundo atrativo. As pessoas só podem ver, meu Deus, as coisas materiais, os bens materiais, essas coisas que cercam e tiram nós da Tua presença. As pessoas não conseguem mais ver, Senhor, que tempo difícil que nós estamos vivendo. Meu Deus, que a Tua palavra possa encontrar o eleito, e no eleito produzir em seus corações um arrependimento, um desejo, meu Deus, de ser revestido do Teu poder, de receber na sua vida este sinal, a Tua palavra aplicada em nós, para que quando esse juízo golpear a terra, ó Senhor, nós estarmos selados no corpo de Cristo, estarmos escondidos em Cristo, não estarmos mais no velho Egito, mas estarmos em Gósen, aonde a proteção, aonde está a proteção do sangue, o sangue que protege, o sangue que traz a proteção sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus, desperta isso em nossos corações, desperta isso no coração do Teu povo. Jesus Cristo, ajuda os Teus filhos, nos ajuda nessa noite. E aqueles, meu Deus, que já têm recebido em seus corações este selo,
possa nesse momento, Senhor, estar com a sua cabeça erguida, olhando para o alto, aguardando esta grande redenção, a transformação de nossos corpos, a nossa subida, a nossa saída, o nosso terceiro êxodo, sairmos deste mundo. Oh, glória a Deus, aleluia. Nos conserva, Senhor, debaixo dessa unção, nos conserva debaixo desse sinal, o Teu Espírito Santo, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia.